Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, continuamos as nossas aulas e Atos dos Apóstolos e agora chegamos ao capítulo de número 15 e na nossa lição de número 10 e o tema o primeiro concílio da Igreja de Cristo. Nós temos que a igreja está avançando, o evangelho está chegando a terras mais distantes, está saindo do limite dos judeus e chegando também aos gentios. E nós já estudamos a primeira viagem missionária, onde Paulo alcançou toda aquela região da Galácia. E agora retorna para Jerusalém. Então, nessa primeira viagem missionária, tanto judeus quanto gentios receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Agora, quando esses irmãos retornam para Jerusalém, aí nós chegamos no 15, o verso 1, e eu leio. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Bem, como nós estamos vendo, os judeus agora, visto que os gentios estavam abraçando o evangelho, crendo em Cristo, alcançando a salvação pela fé em Jesus, e o número dos salvos estava cada vez mais aumentando, eles propõem, então, uma condição para esses homens. E vai dizer que eles não poderiam se salvar se caso não se circuncidassem. Ora, qual é a condição para a salvação? Única. É a graça de Deus, por meio da fé, tá bom? Por meio da fé em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E isso é dom de Deus, é graça de Deus. E aqui os judeus estão colocando como condição, então, a circuncisão. Bem, circuncisão para quem é? Para o povo judeu. É uma marca externa, física, que ali ficava demonstrado o compromisso que esse homem tinha com a lei de Moisés para os judeus. E agora quer que os gentios também venham a se circuncidar como condição para a salvação. É onde os irmãos aqui não aceitam esse posicionamento, e havendo questão, é levado então para Jerusalém, para que os apóstolos se reunissem e discutissem essa questão. Então agora nós temos o nosso primeiro concílio da Igreja de Cristo, ou seja, uma reunião de líderes para uma discussão a respeito de algum ponto doutrinário, de algum costume, para que então ali entre eles se chegasse a um acordo e que aquilo que fosse decidido nessa reunião então fosse tomado como posicionamento para a igreja a partir daquele momento. Assim, no capítulo 15, nós temos esta reunião. Verso de número 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar, então, esse assunto. Agora eu quero fazer com vocês a leitura da introdução da nossa revista. Na aula de hoje estudaremos o primeiro concílio da Igreja de Cristo, muito importante para a fé cristã, como é hoje.
O Concílio de Jerusalém trouxe grandes mudanças na pregação do evangelho aos gentios, separando por fim o judaísmo do cristianismo. Nessa aula veremos o que foi decidido no concílio a respeito da circuncisão e seguimento da lei mosaica, além do que representa a circuncisão hoje, finalmente, como devemos encarar os mandamentos e os costumes da igreja. Como já dito para os irmãos, aqui do capítulo 15 até o verso 39, nós temos então o que foi o concílio. Essa reunião da igreja dos apóstolos para a discussão então de um tema específico, de um ponto doutrinário, que no caso aqui é a situação. Os gentios, eles deveriam também se circuncidar, assim como os judeus. Essa era a questão. Na realidade, os judeus eles gostariam então que os gentios tomassem esse posicionamento para que eles tivessem controle também sobre os gentios. Porém, isso não cabia. Aqui no texto da revista que nós lemos, eu quero apontar para vocês que Jesus vai chamar esses tipos de ladrões e salteadores em João 10:1, pois só se interessam pelo seu bem-estar e lucros. Não estão interessados no bem-estar das ovelhas. Querem impor seus próprios preceitos e doutrinas. Então, tudo que nós recebemos, nós devemos sempre analisar à luz da Bíblia as intenções e, se for o caso, nós descartarmos aí os seus julgos quando estes não nos levam a Cristo, tá bom? Então, fiquemos atentos a esse detalhe. O nosso segundo tópico fala o que é a circuncisão hoje. Sempre é importante a gente lembrar que para o povo judeu existia a necessidade dessa marca externa no corpo físico para a identificação do compromisso com o povo judeu e com as leis de Deus e que estavam cumprindo com a lei. Agora, nos tempos atuais, a verdadeira circuncisão, ela não é mais no corpo, não é mais uma marca física. A verdadeira circuncisão, ela está no coração, pois é lá que a obra que o Senhor ele faz reside. É no nosso entendimento. É uma obra realizada pelo Espírito Santo do Senhor. E a verdadeira circuncisão, portanto, é uma mudança de vida, é um comportamento de compromisso com Deus, em viver os mandamentos de Deus, de ter uma vida totalmente regenerada pelo poder da palavra do Senhor. E era isso que estava acontecendo com os judeus. Estavam abandonando a sua vã maneira de viver, estavam abraçando o cristianismo, abraçando a Cristo, e agora com uma vida totalmente mudada e transformada em relação àquela que eles viviam no passado. E essa é a verdadeira marca que o Senhor Deus, ele quer ver em cada um de nós. Não somente a marca física, mas a marca no nosso coração, no nosso interior, que na realidade depois vai exteriorizar num bom comportamento, numa boa atitude, com amor para com o próximo, com amor para com Deus e um viver no reino de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Então, esta é a verdadeira marca que todo cristão deve trazer. Mas naquele concílio, o que é que foi decidido que os gentios eles deveriam observar? Vamos seguir agora a nossa lição e vamos ler. Antes de fazer a leitura aqui do terceiro tópico, eu quero ler o destaque aqui para vocês. No entanto, esse rito era um símbolo, como toda lei que se completa em Cristo Jesus.
Hoje a circuncisão já não é necessária, pois a fé em Jesus como nosso Salvador é a marca da nova aliança de Deus com o mundo. Aí sim, nós chegamos no terceiro tópico. Não seguir a lei de Moisés significa não ter regras? Evidentemente que não. Nós sim temos regras. E aqui no próprio texto vai ficar determinado o que os gentios deveriam observar para andar na presença do Senhor Deus. E a determinação foi a seguinte, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Aqui está a decisão desse concílio em Jerusalém. O que seria então feito, ou o que seria determinado para os gentios? Que então se guardasse destas coisas aqui. A partir do momento que se entregou a Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo agora como norte para a sua vida, não se deve mais participar das coisas sacrificadas aos ídolos. Tudo aquilo que é sacrificado aos demônios, nós não participamos. Esta é uma determinação para todo cristão, quer seja judeu, quer seja gentil. Outra determinação é também não comer do sangue. O sangue é a vida, e isso Deus não permite que nós participemos dele. Então, a carne sufocada, né, o franguinho aí destroncado, um chouriço, nós não devemos participar dessas coisas. E por fim, fornicação, que é o pecado propriamente dito, né? Viver uma vida de fornicação. Estas coisas era a prática dos gentios naquela ocasião. Toda a festa que existia naquela cultura onde o cristianismo estava chegando, onde o evangelho estava chegando, era comum eles fazerem aquelas festas para aqueles grandes ídolos, e no meio daquelas festas existia lá as carnes sacrificadas aos demônios, em que aquelas pessoas participavam. Agora, uma vez que está na presença do Senhor Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus, aquelas festas já não faziam mais parte da vida desse novo homem, dessa nova mulher, dessa nova criatura. Então, esta era a marca. Que marca? Da separação daquele mundo antigo, daqueles velhos costumes. Não viver mais aquela vida de fornicação também. Totalmente agora uma vida santa. O que é santo? É ser separado. Separado do mundo. Então, tudo aquilo que nós fazíamos antes, agora, na presença do Senhor, não fazemos mais. Então, nós agora, preste atenção, não seguir a lei de Moisés significa não ter regras? De forma alguma. Não podemos cair nesse erro. Na realidade, preste atenção no verso de número 1 do capítulo 15, que os judeus estavam impondo a circuncisão como condição para a salvação. Errado. Condição para a salvação é fé em Jesus Cristo. Essa é a condição. Agora, uma vez que fomos salvos, nós devemos sim observar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus e também guardar regras que nos são impostas na igreja. Por que não? Como esta aqui que está escrito em Atos dos Apóstolos. Guardem isso. É bíblico, é determinação. Então, isso aqui não é condição para você ser salvo. Vou repetir. A condição para você ser salvo é fé em Jesus. Então, você não pratica a obra para ser salvo.
Mas uma vez que foi salvo pela graça de Deus, você vai viver em boas obras, você vai praticar as boas obras e, para tanto, você deve sim observar os mandamentos do Senhor. Principalmente quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, eis aqui uma marca de ser uma nova criatura em Cristo. Amar o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós guardarmos esses dois principais mandamentos, nós vamos guardar todos os mandamentos de Deus. Nós vamos viver na presença de Deus, sem nenhuma marca visível no corpo físico. Não há necessidade. Mas se o Espírito Santo de Deus, ele nos selou, então nós temos a marca da promessa, nós temos o selo do Espírito Santo, que é marca mais extraordinária do que esta, de ter uma vida mudada e transformada, não por algo de fora para dentro, mas o contrário, de dentro para fora. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo do Senhor, que nós venhamos trazer essa marca, como Paulo escreveu aos Gálatas, que a partir de agora ninguém me inquiete mais, pois eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. E a maior marca é que as pessoas olhem para nós e realmente vejam que a nossa vida foi mudada, que a nossa vida foi transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que vivia em bebedice não vive mais, aquele que mentia não mente mais. Eis aqui a marca do verdadeiro cristianismo, transformação de vida. E quem é que pode transformar? Cristo Jesus, pela sua palavra, pela presença do seu Espírito em nós. Aqui está, irmãos, a verdadeira marca. Que nós observemos isso e guardemos a palavra do Senhor e observemos que nós não vivemos sem regras. Só não temos regras para ser salvo, mas uma vez salvo, nós observamos os mandamentos, a palavra do Senhor e queremos viver separados desse mundo corrupto que é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Vamos partir para a nossa conclusão. Vimos que o Concílio de Jerusalém tornou optativa a circuncisão para os gentios, não os obrigando a seguir a lei mosaica, e orientou que se abstivesse de coisas sacrificadas aos ídolos, carne sufocada, do sangue, da fornicação. Aprendemos que isso nos livra hoje de seguirmos todo o ritualismo da lei. E aprendemos que Cristo nos marcou com a fé e o batismo em águas e com o Espírito Santo. Nós somos luz e, sendo novas criaturas, vivemos no amor e seguimos as leis de Cristo com alegria, evitando os falsos mestres e mostrando ao mundo que Jesus tem um povo diferente, santo e justo. Esse povo traz a marca da promessa. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que a sua aula seja bem produtiva nesse assunto. Amém? Deus abençoe.